Bom, pessoal, quando a gente aplica, seja o método algébrico que a gente viu, seja o método analítico que a gente não viu, né? Ou seja, se a gente usa esta equação aqui, usando polinômios de Hermite para a solução, ou usando esta equação aqui, né, no método algébrico com os operadores de levantamento, seja como for, a gente vai obter as mesmas soluções como a gente viu. Vamos ver aqui algumas características dos dois primeiros estados que a gente conhece já, né? Psi0 está aqui, é a função da distribuição normal de Gauss, né? Psi0 ao quadrado é só elevar ao quadrado, vai dar uma coisa parecida. O primeiro estado excitado era alguma coisa assim, ó, psi1, né? Psi1 de x era alguma coisa, uma constante, né? Um monte de número aí constante, x vezes e elevado a menos kx ao quadrado, mais ou menos isso. Né? O k era um número lá também, uma constante. Essa função tem essa cara aqui, é uma função, né, ímpar. Essa função é par, essa aqui é ímpar. Quando você leva ao quadrado, né, essa parte que é negativa vai ficar positiva, o módulo ao quadrado. Então ela vai ter essas duas corcovas. Reparem então que o psi0, como eu disse, é par, psi1 é ímpar. Além disso, ó, o psi0 não tem nenhum nó, ou seja, raiz. Né? Ela tende a zero nos extremos, né? Mas não tem nenhuma raiz de verdade. Não cruza nunca o eixo x. Né? O primeiro estado excitado, sim, tem uma raiz aqui na origem. Tá, então é uma coisa parecida com o que a gente tinha visto lá no caso do posto quadrado infinito, né? As funções são alternadamente pares e ímpares, seu potencial é simétrico, nesse caso é, né? O potencial do oscilador harmônico é 1 meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. É simétrico, né? Uma parábola, né? Seria uma parábola aqui assim, o potencial, passando pelo zero, né? Então é simétrico. Então as funções de onda oscilam. O estado fundamental é par, o primeiro estado excitado é ímpar. Se você continuar fazendo isso para o segundo, terceiro, etc., estados excitados, elas vão ficar alternando entre par e ímpar. Né? Isso está bem explícito aqui, como eu tinha falado antes, nos polinômios de Hermite. Né? É a parte que vai te dar paridade ou imparidade, porque todo o resto é simétrico. Né? Bom, aqui é só tudo constante e eu tenho uma exponencial de x ao quadrado. Essa aí é a curva de sino, ela é simétrica. Então quem vai dizer se é par ou ímpar é o polinômio de Hermite. E eles são, ó, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Lembre que uma função ímpar, né? Quando você troca x por menos x, ela te retorna menos o f de x. Essa aqui é uma função ímpar, né? Uma função par, ela retorna a mesma coisa, né? Do lado esquerdo ou direito do eixo y, ela tem o mesmo sinal, é simétrica, né? A função ímpar é antissimétrica, então troca o sinal quando você troca o sinal do argumento. Como está aqui, né? Ó, aqui eu tenho uma função ímpar. De um lado do eixo y é negativo, do outro lado é positivo, mas em módulo são os mesmos valores. Função ímpar. Tá? Claro que quando você faz o gráfico do módulo ao quadrado, vai ser sempre par nesse caso, né? Porque daí você está elevando ao quadrado. E além disso, como eu falei antes, né, elas vão sempre ter um nó a mais do que o estado anterior. Então, no estado fundamental, zero nós. Primeiro estado excitado, um nó, que está aqui, né, que vem daqui, né, ó, vem daqui. Aqui não, essa função aqui não tem nenhum zero, né? Essa aqui tem o zero em si igual a zero. Essa daqui tem dois zeros, né? Em mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Essa daqui vai ter 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Vai aumentando sempre um zero a mais, um nó a mais. Você vai criando nós na função de onda. Tá bom? E assim por diante, tá? Então, fique como exercício para vocês construírem a função de onda do segundo estado excitado, psi2 de x. E aí fazer o esboço de psi2 e o módulo ao quadrado de psi2. Pode fazer no matemática ou pode já direto aqui, gente, ó. Pega essa expressão aqui, né? Vê qual é o polinômio de Hermite H2, bota lá, monta, né? Substitui, se você quiser, o xi pela definição dele, você tem a função de onda completa ali. Tá bom? Ou a segunda opção é fazer a conta, né? Ó, usando o método algébrico. Psi2 de x é 1 sobre raiz de n fatorial, operador levantamento aplicado duas vezes, né? A função psi0 de x.
Fazendo isso, você já tem o psi1, né? Então você já tem uma primeira aplicação. Basta aplicar de novo ao psi1, você vai ter esta parte aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? Em outras palavras, né? Isso aqui é a mesma coisa que aplicar o operador levantamento ao psi1 de x, né? Aplicar duas vezes ao psi0 é a mesma coisa que aplicar uma vez ao psi1, né? Porque o psi1 já era uma aplicação, né? No psi0. Então, deu para entender? Tá bom? Além do que, esse n fatorial que tinha aqui é 1, né? Então ele não interfere em nada. Certo, gente? Façam então, né? Certo o quê? Façam esses exercícios aqui, 17, 18, tá? E o 19 também. O 19 é mais fácil do que parece, tá? Ou seja, verificar que as funções psi0, psi1 e psi2 são ortonormais entre si, né? Ou seja, que a integral de psi0 estrela psi1 vai dar zero. Psi0, psi2 vai dar zero também, né? Todo mundo vai dar zero quando a primeira função é diferente da outra, né? Ou seja, você vai demonstrar que o psi_m estrela de x, psi_n de x dx é o delta de Kronecker, delta mn. Perdão, delta mn aqui. E a integral é sempre, nesse caso, né, como sempre, menos infinito a mais infinito. Né? No caso do poço infinito, dava só de 0 a a integral, porque o potencial era zero, era infinito fora do poço, né? E daí não importa. Mas nesse caso, o potencial é sempre, vale em qualquer x. Então tem que ser mesmo de menos infinito até mais infinito. Tá? Agora, para calcular essa integral, você pode usar a paridade ou imparidade das funções, tá? Deem uma pensada nisso, que aí você não precisa nem fazer a integral em si, calcular mesmo. Se você tem a integral de uma função ímpar aqui nesse intervalo, vai dar zero, tá? Se o psi_m vezes psi_n der uma função ímpar, você vai ter zero sempre nessa integral, porque vai dar uma integral em dois intervalos simétricos ali. Deem uma pensada a respeito, tá, gente? Super importante também vocês resolverem e entenderem esse exercício 19 aqui, tá? Eu acho que é isso então, tá? A gente para por aqui nesta aula. Depois a gente discute ao vivo lá na nossa aula semipresencial, né? Ou presencial entre aspas, ao vivo. E depois eu continuo e encerro este assunto na próxima sequência de vídeos, tá? É isso então, gente. Até a próxima. Valeu, tchau!